Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, segunda edição. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Carna 200 começa neste final de semana em Santa Bárbara do Oeste. E veja também, o Bloco do Rock abre a atração, a programação carnavalesca da cidade de Santa Bárbara. E ainda o lançamento do espetáculo Via Crucis no Shopping Tivoli. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E você não está muito acostumado mais a me ver por aqui, né? Mas em breve eu estarei voltando. Hoje eu estou aqui substituindo a nossa Sabrina Furlan, mas apenas no dia de hoje. Ela não estava muito bem, então hoje aqui estou dando esse apoio, estou aqui fazendo a apresentação do Todo Dia News, segunda edição, mas amanhã ela estará de volta com vocês. Está bem? Então vamos abrir aqui o nosso primeiro bloco. Antes de abrir o primeiro bloco, vamos falar das nossas mídias sociais, é lógico, né? Onde que você encontra a Rede Todo Dia? Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Quai, sempre com a mesma nomenclatura que é tvtododia.oficial. Tudo juntinho, tudo bem simples para você nos encontrar. E também através do portal da Rede Todo Dia, que é o tododia.com.br. E agora sim, vamos abrir o nosso primeiro bloco falando justamente do carnaval, o carnaval que se aproxima. Em muitos lugares já começou antes ainda de terminar o ano de 2022. Mas na maior parte das cidades começa já nessa semana, mais precisamente a partir de sexta-feira. E embarcando aí neste clima de euforia, vamos falar do Carna 200, que começa então em Santa Bárbara do Oeste. E quem vai falar conosco a respeito desta programação festiva, o Carna 200, vai ser a repórter Andressa Oliveira, trazendo para nós todos os detalhes. Põe na tela. Vai começar o Carna 200 em Santa Bárbara do Oeste com muita folia nos dias 18, sábado, até o dia 20, segunda-feira. O Carnaval de Rua contará com 8 blocos em diversas ruas da cidade, sendo eles o Bloco da Traquitana, Bloco das Bárbaras, Bloco Amigos da Lilica, Maracatu Estação Quilombo, Bloco Bora Lá, o Bloquinho, o Bloco do Rock e também o Bloco Apareceu a Margarida. Também contará com shows e gastronomia na Praça Central. Os trajetos, dias e horários dos blocos também pode ser acessado pelo site culturasbo.com/carnaval. A Prefeitura instalou placas de sinalização nos pontos que haverá a passagem dos 8 blocos durante o deslocamento dos blocos. A Guarda Civil Municipal irá fazer a escolta. As interdições serão removidas após a passagem de cada bloco. Lembrando que o Todo Dia Folia estará presente fazendo toda a cobertura. Andressa Oliveira para a Rede Todo Dia. É isso mesmo, como disse a Andressa Oliveira, o Todo Dia estará presente em todos os dias de carnaval, fazendo a cobertura no local, aí marcando então esta passagem pelos foliões, né, nas ruas, nas avenidas, não só de Santa Bárbara do Oeste, mas da nossa região. É o Folia Todo Dia aí que estará então cobrindo, trazendo aí para toda a nossa região como que está a alegria, né? Esse que será
o primeiro carnaval, né? Depois aí de 2 anos, meio borocochô, meio tristinho, trancados em casa por conta da pandemia de Covid. Mas lembrando a você que vai brincar o carnaval, vá com responsabilidade, evite se aglomerar, siga aquelas políticas de medidas não farmacológicas, né, para você se proteger. Se puder usar máscara, use máscara. Se tiver ali o seu álcool em gel, leve junto. Continue a tomar os cuidados para a gente não ter uma surpresa desagradável. Lembrando que nós estamos aí com novas variantes, né? Que a gente ainda não sabe como que elas se comportarão. Então, tome cuidado e aproveite, divirta-se bastante. E agora nós vamos para uma entrevista especial feita pelo Ezequiel Matos e também pela repórter Andressa Oliveira, justamente sobre uma das atrações do Carna 200, o Bloco do Rock, que abre a programação carnavalesca de Santa Bárbara do Oeste. Para quem não curte as marchinhas e o Axé Music, né, o Bloco do Rock é uma das opções. Vamos acompanhar essa entrevista especial feita pelos repórteres, então. Ezequiel Matos, Andressa Oliveira, com a idealizadora Kathleen. Solta a vinheta. Não, solta a entrevista. Estamos de volta aqui no Todo Dia Folia, com mais uma convidada especial, a Kathleen, que é a idealizadora do Bloco Margarida e também do Rock, né, Zeke? Mais uma vez, Andressinha, trazendo informações e detalhes do que vai acontecer no Carnaval de 2023. Estamos trazendo aqui um pouquinho de cada coisa. E é claro que o rock não poderia ficar de fora. Estamos falando que o Carnaval ela é uma diversidade, Sim. É envolver diversas pessoas, diversas culturas em um evento tão popular. O rock não poderia ficar de fora, né, Kathleen? Com certeza, com certeza. Afinal, é uma festa popular brasileira, acho que tem lugarzinho para todo mundo. Né? Cabe todo mundo, né? Cabe Independente todo mundo, de... sim. E esse ano o Carnaval 200 ele traz isso, né? Cada vez mais ele está crescendo e está abrindo oportunidades para todas as tribos aí. E, Kathleen, tudo começou com o Bloco Apareceu a Margarida, né? Isso, exatamente. O Bloco Apareceu a Margarida, ele surgiu, ele foi fundado a partir da necessidade da gente resgatar os antigos carnavais, né? As marchinhas carnavalescas. Inclusive, né, quando ele foi fundado, em 2018, era o aniversário da cidade. E aí, numa conversa via Facebook com o secretário de Cultura na época, o Evandro Félix, aí eu questionei, viu, a gente podia fazer um carnaval antigo, um carnaval de rua, e papo vai, papo vem. Ele falou, cria um. E aí, no mesmo dia, a gente acabou criando, né, o Apareceu a Margarida. E, aliás, a denominação, primeiramente, é homenagem à fundadora da cidade, a dona Margarida da Graça Martins. Foi a primeira mulher a fundar um município. E no ano, a cidade estava fazendo 200 anos. Foi uma homenagem. Foi uma homenagem a ela. E remete também a uma marchinha carnavalesca. Apareceu a Margarida. Quando foi criado o bloco, para lembrar daqueles carnavais antigos, o que tinha? Tinha o Rei Momo, tinha a rainha, tinha o rei. E, nossa, quem que eu vou chamar para representar isso? Aí eu fiz o convite para a dona Neide Salvador, que são pessoas que dedicaram parte de suas vidas para o Carnaval Barbarense durante muitos anos. E o Dr. Zurita, que é um grande folião também, que quem conhece, ele sempre estava presente nos carnavais da cidade. Então são os 4 homenageados, vamos dizer assim, né? A dona Margarida da Graça Martins, a dona Neide, o Salvador e o Dr. Zurita. Da onde surgiu, eu acho que é o que muitas pessoas querem saber. E perguntam, né? E perguntam o que é o Bloco do Rock. Como surgiu o Bloco do Rock, que hoje a gente até veio... Fala, como assim, né? O Bloco do Rock no Carnaval. Queremos sentir essa energia também. Sim, vamos lá. O Bloco do Rock é porque, assim, na verdade,
eu sou roqueira. E assim, e muitos que estão, inclusive, ainda hoje no Bloco Apareceu Margarida, são roqueiros. Só que o Bloco Apareceu Margarida, ele foi fundado com o objetivo de resgatar esses antigos carnavais para a gente levar os nossos filhos. Só que a gente sentia aquela necessidade ainda de escutar um rock and roll, né? Uma coisa diferenciada no carnaval. E a gente pensava muito, porque muitos dos nossos amigos não iam no Bloco Apareceu a Margarida ou não frequentavam qualquer outro bloco de carnaval porque não gostavam. Aí, por que não fazer um bloco de carnaval que toque rock? E aí acabou surgindo o Bloco do Rock. E, aliás, o logotipo do Bloco do Rock, muitos, né, assim, os fundadores, né, que sou eu e mais 4 amigos, e a maioria dos integrantes hoje, nascemos nos anos 80. E o logotipo, ele é a face do Gonçalo Roque, que é o assistente de palco do Silvio Santos. Então a gente fez uma brincadeira, né? Lembrando dos anos 80 e o rock com Q, fazendo essa brincadeira com o rock. E o Bloco do Rock, ele toca realmente o rock ali em cima, o não é rock as marchinhas mesmo. misturado não tem marchinha, rock. Não tem marchinha, ó, roqueiros. O Bloco do Rock é rock puro mesmo. É bom deixar bem... Isso, pra quem não gosta de rock, vá no Bloco Apareceu Margarida. Porque assim, até o nosso amigo fala, né, vai ser bem suave, vai ter clarins e violinos do Bloco do Rock. Entendeu? Não, é pesado, é guitarra, é baixo, é bateria, então não tem nada de carnaval mesmo. Na verdade, é uma opção para aqueles que não gostam de carnaval. E como que vai ser esse trajeto, apresentação? Conta pra gente como que vai ser tanto do Apareceu Margarida quanto o Bloco do Rock, para todo mundo saber em qual vai. Assimila, Tá. O Bloco do Rock, ele começa o Carnaval 200 em 2023. Nós iremos nos concentrar na Estação Cultural para o pessoal se localizar na Rua da Feira, que tem a Feira Livre aos domingos lá em Santa Bárbara. Fica na Avenida Tiradentes, número 2, ali no centro. Nós iremos nos concentrar a partir das 3 horas. E durante todo o evento, vamos dizer assim, a gente vai estar fazendo instrumento de percussão com as crianças, com material reciclado. Bacana! Sim, por quê? Às 2 horas da tarde começa a banda GR4, tocando Charlie Brown Jr., Rock Nacional. E às 5 horas da tarde, a banda Senhores Loucos vai tocar, o pessoal vai tocar junto com as crianças. Então a gente fala que é o momento da batucada. Então as crianças, com os instrumentos que elas fabricaram durante o evento, elas vão tocar com a gente no Bloco do Rock. Às 5 da tarde. Bagunça. Não, é muito bacana. Eu sou suspeita, falar até... E aí, às 6 horas da tarde, os Senhores Loucos tocam, eles vão tocar o Rock Nacional. E às 7 horas da noite, a gente sai em cima do caminhão, andando e tocando rock pelas ruas da cidade até a Praça Santana. Eu quero saber a playlist do rock. Eu toco o rock, do rock and roll vai sair desde Raul Seixas, AC/DC, The Purple, Ramones, o que mais? Gente, os clássicos. Muita gente grita, né? Toca Raul! Toca Raul, Andressinha, como nós estaremos na rua, nós vamos ter que estar lá de perto. Ai, que ruim. Vocês não são obrigados a acompanhar essa bagunça. E um detalhe, você já tá no clima. Já estou no clima. O que a gente pede? No Bloco do Rock não tem abadá, não tem camiseta. A gente fez algumas camisetas do Bloco do Rock, mas bem pouquinho. E o intuito não é vender camiseta. O intuito é chamar a galera para curtir rock and roll com a gente. Então, gente, pegue qualquer camiseta que você tiver aí no seu guarda-roupa. É até interessante que o carnaval vai criando histórias, né? Na outra edição, uma amiga falou assim, Kathleen, não tem nenhuma camiseta preta. A única que eu tinha no guarda-roupa era da igreja. Eu falei, não tem problema, vamos embora. Vamos ver a camiseta preta da igreja mesmo. Então, a única coisa que a gente fala, assim, vem pra entrar no clima mesmo, entendeu? Pode ser qualquer camiseta preta, do lado gente. aqui assim, taca um coturno, né? Pra entrar no clima. E vai nessa energia, né? Vai na vibe do rock, deixa fluir essa alegria. E Apareceu Margarida? O que nós podemos Apareceu esperar? Margarida e no dia seguinte, nós teremos de ressaca do carnaval do Bloco do Rock. No dia seguinte, a gente vem com o Bloco Apareceu Margarida também, às 3 horas da tarde. A nossa concentração começa ali na Monte Castelo, no finalzinho da Monte Castelo, que é a avenida principal, a avenida da prefeitura, para o pessoal se localizar.
Avenida Monte Castelo, número 65. Então, a concentração começa às 3 da tarde. A gente vai tocar um sonzinho ali e tal. Às 4 horas da tarde, a gente vai fazer um samba de roda no meio da avenida. Uau. Isso aí porque assim, o Bloco Apareceu a Margarida, desde a sua fundação, ela sempre participou de causas sociais no município. E esse ano não poderia ser diferente. Só que a gente uniu forças com um grupo de samba, que toca samba raiz, samba de roda. Eles chamam Samba Ajuda. Como é que funciona o Samba Ajuda? Samba Ajuda, eles fazem samba de roda pela cidade. E em troca disso, né, do som, vamos dizer, da apresentação, eles arrecadam alimentos. Então, durante o Bloco Apareceu a Margarida, nós estaremos arrecadando alimentos. Então, quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível, ou uma caixinha de leite, ou os 2, vai do coração de cada um, né? A gente pede para que traga. Não é obrigatório, mas seria muito bacana quem puder para ajudar, para contribuir. Vem pra rua e tem alegria para todo mundo. Vamos transbordar alegria, né? Com certeza. Catherine, obrigada, viu, pela participação. Obrigada a vocês. Não dá para fechar. Imagina, você acha que a gente ia deixar ela sair assim, só dar um tchauzinho? Só dar um tchauzinho. Quem vem pra cá tem que passar vergonha com a gente, você não concorda, Andressa? Vamos passar vergonha, Catherine, vamos dançar um pouco, vamos agitar um pouquinho. Tá valendo. Vamos lá? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. É isso aí, então. Para quem não curte axé, para quem não curte pagode nem samba, tem o Bloco do Rock, né, que vai sair, então, percorrendo as ruas de Santa Bárbara com muito rock and roll aí para divertir esses foliões diferenciados. Então aproveite esse final de semana para se divertir bastante, mas divirta-se com responsabilidade. E agora vamos falar de uma outra alegria, né, que algumas pessoas aí têm, né, têm a oportunidade de aproveitar esse período, de viajar, de deixar para trás as mazelas, né, de trabalho, de família, enfim, e sair curtir. Porque a Azul anunciou que vai operar voos diretos de Campinas para Paris a partir do dia 26 de abril. É isso mesmo. A Azul Linhas Aéreas é responsável agora pela nova rota de voo que sairá diretamente de Campinas e vai até a capital francesa. E as vendas serão abertas no site da empresa a partir desta quarta-feira. A informação é da repórter Nayara Lourenço. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, terá voos diretos para Paris a partir do dia 26 de abril. A Azul Linhas Aéreas é responsável pela nova rota e vendas serão abertas no site da empresa nesta quarta-feira. A operação terá 6 voos semanais, com Airbus A350-900, aeronave com capacidade para 334 clientes, saindo de Viracopos às 11 da noite e chegando no aeroporto de Orly às 3h30 da tarde, horário local. No sentido inverso, a saída será às 10h15 da noite, com chegada em Campinas às 4h45 da manhã. Segundo informações da companhia, a aeronave é recém-lançada e consome 20% menos combustível. O aeroporto de Viracopos agora conta com 4 destinos internacionais, sendo Paris, Orlando, Fort Lauderdale e Lisboa. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. E voltando a falar um pouquinho de cultura, só que dessa vez não tem ligação com o carnaval, mas justamente com a tradição que vem após o carnaval, né? 40 dias após aí o carnaval. Então é um espetáculo que remete a uma tradição católica, né? O espetáculo Via Crucis. E o repórter Rafael Alves esteve nesta quarta-feira no Tivoli Shopping acompanhando o lançamento do espetáculo Via Crucis, um espetáculo muito tradicional na nossa região que remete aí às celebrações da paixão, morte e ressurreição de Cristo. É muito tradicional, atrai milhares aí de espectadores, né, de um público aí que acompanha
todo o espetáculo e que este ano voltará a ser realizado no seu palco original, que é justamente na antiga usina Santa Bárbara. Então vamos acompanhar como que foi o lançamento aí do espetáculo Via Crucis e a entrevista que ele realizou com os integrantes do elenco. Foi na tela. Estivemos na coletiva de imprensa da 24ª edição do espetáculo Via Crucis. Conhecemos os atores que irão interpretar os principais personagens desse espetáculo, além da inauguração da exposição A Paixão em Cenas. O espetáculo, que movimenta a cena cultural por toda a região, teve a revelação dos profissionais que estão por trás dessa grande obra na manhã desta quarta-feira no Shopping Tivoli. O secretário Evandro Félix comenta a importância do espetáculo retornar para o complexo da usina Santa Bárbara após a pausa em razão da pandemia. O Via Crucis, ele atrai visitantes, né, público, tanto da nossa cidade, barbarenses, que prestigiam o espetáculo, como de toda a região e até de outros estados. Então, quando nós levamos o projeto para o Complexo Usina Santa Bárbara, nós conseguimos aumentar a nossa capacidade de público, chegar em mais pessoas e assim fazer com que todas elas possam ser contempladas a prestigiar o espetáculo. A coletiva contou com a presença do prefeito Rafael Piovesan, do vice Felipe Sanches, de Gustavo Salvanini, gerente-geral do Shopping Tivoli, além dos integrantes do espetáculo. O diretor artístico, Otávio Delaneza, há 10 anos à frente do projeto, revela que está sempre motivado para entregar ao público, em cada oportunidade, uma experiência única. É a minha arte, né? É o que eu faço, é o que eu sei fazer de melhor. Então, estar à frente desse projeto é sempre um prazer, é uma honra poder levar para a comunidade, para os atores, para os artistas e para a cidade de Santa Bárbara do Oeste um espetáculo tão lindo, que traz uma mensagem tão linda, né, desse homem importante para a história da humanidade, que é Jesus Cristo. Então, é sempre um prazer e uma honra fazer parte. Gustavo Salvanini, gerente-geral do Tivoli, afirma que o grupo está orgulhoso em fazer parte de um projeto tão importante para a cultura na região. Esse ano é mais especial do que os anteriores, por conta do espetáculo estar retornando para a usina, sempre o Tivoli fazendo o pontapé inicial com a exposição Paixão em Cenas. Então, para nós, um prazer, uma grande honra, sempre importante o nosso papel de estar fomentando a cultura da nossa região. Gabriel Mazon, há 3 anos interpretando Jesus, diz que a cada ano sente uma vibração diferente na troca de energia com o público. Olha, é uma experiência grandiosíssima. Tá ali, pisar na areia, ver aquele público, é uma imensidão assim. A primeira vez que eu apresentei lá em 2019, eu tava muito tenso assim, mas depois que você vai sentindo, é uma troca de energia muito gostosa com o público. É um momento muito especial, inesquecível, assim, eu saio assim, nossa. Bruna Oliveira está na sua 4ª participação e já representou personagens significativas para a história, como Maria Madalena e Maria de Nazaré. Esse ano, a atriz recebe um papel inédito no espetáculo, o Espírito Santo, que representa a ligação do pai com o filho e revela ser um grande desafio em sua carreira. Então, inicialmente foi uma grande surpresa receber esse papel, porque ele é um papel inédito, nunca antes houve essa personagem, né, do Espírito Santo. Então, só de receber o papel já foi uma grande honra e também é uma grande responsabilidade, né, porque é o Espírito de Deus, é a terceira pessoa ali da Santíssima Trindade. Então, eu me sinto com uma carga de responsabilidade de poder representar esse personagem bem, de uma forma digna, que faça sentido para as pessoas que estarem ali assistindo, né, que elas possam se sentir tocadas também pela relação de Jesus e do Espírito Santo. Fazer essa personagem está sendo bastante desafiador no sentido de que o Espírito Santo ele não tem uma forma, né? A gente associa ele a algumas coisas. Então é tudo muito subjetivo. Então a construção dessa corporeidade, a construção dessa voz, dessa personagem está sendo um desafio e está sendo bem legal, está sendo um desafio muito bom. A exposição Paixão em Cena já está disponível para visitação no Shopping Tivoli e o espetáculo Via Crucis acontece entre os dias 4 e 9 de abril no complexo da usina Santa Bárbara. É muito gostoso e levar essa mensagem também, falar desse tema tão importante, sabe, de Jesus, essa relação pai e o filho, é muito importante assim nos nossos tempos.
E fica aqui um convite, se você não teve oportunidade ainda de acompanhar o espetáculo Via Crucis, vá, que é um espetáculo muito bonito. Se você já foi, volte a participar, a prestigiar esse trabalho aí de toda essa equipe, né? Não apenas o elenco, mas toda uma equipe, uma técnica tem por trás, que se dedica por vários meses, na verdade, né? Para levar até você aí algumas horas de um entretenimento de muita qualidade. Então, fica o convite, acompanhe, siga ali o espetáculo nas mídias sociais oficiais e não perca aí esta opção de lazer e de cultura na nossa cidade vizinha aqui de Santa Bárbara do Oeste. Bom, vamos fazer um breve intervalo, uma pausa rapidinha, daqui a pouco nós estamos de volta. É tempo de tomar uma aguinha e já voltamos trazendo mais notícias da nossa região para você. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Estamos de volta, agora abrindo o nosso segundo bloco, deixando o tema cultural de lado para trazer notícias aí não tão boas, né? Porque, infelizmente, nossa sociedade não vive apenas de alegrias, né? Mas também de sofrimento. E para mostrar essa realidade, né, que nós chamamos no jornalismo de hard news, né? As notícias duras, as notícias impactantes, vamos falar agora do plantão policial. E esta é uma notícia que é terrível, que nenhum profissional da comunicação gosta de dar, mas é importante de trazermos ela à luz. Trata-se de um caso possível de estupro contra uma criança de apenas 4 anos de idade, que é investigado aí pela Polícia Civil de Americana. Os detalhes deste crime monstruoso e bárbaro são trazidos para você pelo repórter Henrique Fernandes. A Delegacia de Defesa da Mulher de Americana investiga um possível caso de estupro contra uma menina de 4 anos que teria ocorrido na noite de segunda-feira. A vítima deu entrada no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, na noite com a sua tia. Segundo ela, a sobrinha disse que estava com dores nas partes íntimas durante o banho. A criança mora com a mãe no bairro São José, em Americana, e foi devolvida ao pai pelo Conselho Tutelar da cidade. A mãe e a tia foram ouvidas pelo plantão da Polícia Civil na Central de Polícia Judiciária. Ambas foram liberadas após os depoimentos. O delegado responsável pelo caso, José Donizete de Mello, aguarda o laudo de exame de corpo de delito que deveria ficar pronto nesta quarta-feira. Porém, até o período desta tarde ainda não havia sido finalizado. Segundo o delegado, ele ainda pretende ouvir mais algumas pessoas que deve fazer essa semana. Conforme o resultado do exame, ele vai nortear os próximos passos da investigação. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. E olha, para evitar qualquer fala, né, mais pesada, eu vou passar já para a próxima notícia, porque não dá para comentar um caso como esse, sem falar alguns
né, alguns adjetivos aqui que vão causar provavelmente também revolta nas pessoas. É porque uma notícia como essa não tem como sairmos sem carregar um sentimento pesado, né? Mas vamos falar de um outro caso, este da Polícia Federal, que prendeu em Campinas R$100 mil durante uma operação que investiga o contrabando de ouro ilegal da Amazônia para fora do Brasil. As informações são da repórter Nayara Lourenço. A Polícia Federal apreendeu R$100 mil em uma casa localizada no bairro Jardim Primavera, em Campinas, durante uma operação que investiga contrabando de ouro ilegal da Amazônia para fora do Brasil. A apreensão aconteceu nesta quarta-feira, no dia 15. Segundo informações da Polícia Federal, a ação é realizada entre o Ministério Público Federal e a Receita Federal, para desmontar uma organização criminosa de contrabando de ouro extraído de garimpos ilegais da região amazônica. A ação acontece em 7 estados. No Distrito Federal, a Justiça já bloqueou R$2 bilhões de suspeitos. Além de Campinas, mandados são cumpridos em São Paulo, na capital paulista, e em Tatuí, além do Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Belém, Boa Vista e cidades do Pará e Mato Grosso. De acordo com a investigação, o esquema facilitaria o envio do ouro para a Itália, Suíça, China e Emirados Árabes. A operação foi chamada de Sisaque, uma referência à história bíblica do rei do Egito que invadiu o reino de Judá para saquear os tesouros do templo. Os investigados vão responder pelos seguintes crimes: adquirir ou comercializar ouro obtido a partir de usurpação de bens da União, sem autorização legal e em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. Lavagem de capitais e organização criminosa. No total, mais de 100 policiais federais, 5 auditores fiscais e 3 analistas da Receita Federal participam da ação nesta quarta-feira. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. Obrigado, Nayara. E agora vamos falar sobre um caso aí que revoltou também muita gente aqui da nossa região, que foi aí um atropelamento que resultou na morte de uma mulher, né, no dia de ontem, terça-feira, e ela foi sepultada hoje, quarta-feira, né, por não ter resistido aí ao atropelamento provocado por 2 traficantes que fugiam da polícia, né, da abordagem policial. Fúvia dirigia uma moto Honda Bis e ela foi arremessada pela colisão a uma distância de 25 metros na cidade de Limeira, na tarde desta terça-feira, dia 14. Os autores, 2 traficantes, foram presos em flagrante e quem nos traz a notícia é o repórter Henrique Fernandes. Fúvia Ramos, de 40 anos, faleceu na tarde desta terça-feira em Limeira após ser atropelada em sua moto Bis por um Honda HR-V ocupado por 2 criminosos que fugiam da polícia militar. Com o impacto, ela foi arremessada a uma distância de aproximadamente 25 metros e faleceu no local. Fúvia morava no bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara do Oeste. O velório ocorreu às 9h30 da manhã no velório municipal Berto Lira. Ela foi sepultada no Cemitério da Paz, também em Santa Bárbara do Oeste, na tarde desta quarta-feira. Os 2 ocupantes do Honda foram presos por tráfico de drogas, pois dentro do carro havia 93 porções de maconha, 61 microtubos de cocaína, além de R$4 mil em dinheiro. Policiais do 10º BAEP perseguiam os homens de 37 anos e 39 anos que fugiram de abordagem da polícia em alta velocidade. Eles atingiram a moto de Fúvia em cheio. Eles foram indiciados pelo crime de receptação porque o veículo que ocupavam foi roubado na cidade do Rio de Janeiro. Eles também vão responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ambos permanecem à disposição da Justiça. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Lamentável, não? Uma mulher jovem, apenas 40 anos de idade, que teve aí a sua vida ceifada, interrompida por 2 marginais inescrupulosos e querendo se livrar da polícia para saírem impunes ao crime que praticam,
mataram quem não tinha nada a ver com a história. Espero aí que eles fiquem por um bom tempo apodrecendo aí atrás das grades, porque, infelizmente, a vida desta mulher não será devolvida. E muitas pessoas de seu convívio, familiares, amigos, jamais poderão novamente estar no mesmo espaço, confraternizar aí da sua presença, da sua alegria, porque 2 abutres roubaram a vida desta pessoa. E volto a dizer, era totalmente inocente e estava na hora errada, no lugar errado, por conta desses seres inescrupulosos. Espero que apodreçam na cadeia. Mas vamos falar agora de um outro caso policial. Os investigadores da DISE, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, realizaram uma campana. Sabe o que é uma campana? É quando a polícia ela se organiza e fica parada, amoitada, como dizem alguns, né? Esperando que o criminoso ele surja com a prova, surja com o delito. E foi o que eles fizeram, eles ficaram numa campana e conseguiram identificar novamente, né, assim como outro caso, uma dupla de traficantes que estava comercializando drogas na rua Gavião, no Jardim dos Lírios, em Americana. Quer saber como que foi essa operação? Acompanhe comigo então a reportagem feita pelo nosso repórter Henrique Fernandes. A DISE de Americana deflagrou a Operação Gavião e prendeu 2 traficantes nesta terça-feira no bairro Jardim dos Lírios, em Americana. Um homem de 28 anos e de 23 anos foram alvos das investigações da Polícia Civil após denúncias do intenso e recorrente tráfico de drogas na rua Gavião. Durante as investigações, os policiais realizaram campana na rua e conseguiram identificar os 2 indivíduos que revezavam na distribuição de drogas. Em abordagem, a dupla estava com uma porção de maconha e dinheiro. No local, os investigadores encontraram mais 58 porções de maconha, 3 celulares e R$ 430 em dinheiro, R$ 449 no total. Os 2 homens foram presos em flagrantes e indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados à cadeia pública de Sumaré, onde aguardam por audiência de custódia. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Obrigado, Henrique, por esta notícia. E agora, então, nós chegamos ao fim desse segundo bloco, né? Este que foi especialmente aí dedicado ao plantão policial, a Hard News, né? Como falei no comecinho. E agora a gente vai para mais um intervalo rapidinho, coisa de 1 minutinho no máximo. Estamos de volta aí trazendo uma entrevista, né, feita pelo repórter Ezequiel Matos com a psicóloga Leia Majors para falar aí sobre saúde mental. Mas então não saia daí, é rapidinho, daqui a pouco nós estaremos de volta trazendo então essa entrevista e também tem a previsão do tempo, como que vai ficar a nossa região neste período, nesse restinho de semana. Nós estamos caminhando aí para o final de semana. Será que vamos ter mais chuva? Será que vamos ter tempestade? Ontem nós tivemos em Indaiatuba, né? Aliás, anteontem tivemos em Indaiatuba uma chuva breve, mas com muito vendaval, que produziu bastante estragos e deixou pessoas feridas. Como que será o comportamento do tempo, então, para esses próximos dias? Não saia daí, é rapidinho, daqui a pouco estaremos de volta. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranascola.gov.br.
Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. Eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AvaMec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta agora com o nosso terceiro e último bloco. E como prometido, vamos falar aí sobre um assunto que é importante, né? Sobretudo depois desse período de pandemia. É algo aí que necessário para, não vou dizer para todos, né? Porque sempre tem aqueles relutantes, mas se fosse ver, todo mundo precisaria ter um terapeuta. A terapia é um instrumento fundamental para romper as barreiras da violência. E para falar sobre isso, é o segundo episódio da entrevista do nosso repórter Ezequiel Matos com a psicanalista Leia Majors, nesta quarta-feira, dia 15. Vamos então exibir o último episódio dessa entrevista tão importante que trata sobre os cuidados, o tratamento dos traumas emocionais e psicológicos causados pela violência doméstica. Vamos acompanhar então a entrevista entre o nosso repórter Ezequiel Matos e a psicanalista Leia Majors. O enfrentamento à violência contra a mulher é uma pauta de extrema importância de ser debatida e discutida para que possa se romper o ciclo de violência. Não somente a importância do combate à violência, mas o acompanhamento por meio de mecanismos de redes de defesa e proteção da mulher. Hoje vamos falar sobre a importância da psicanálise no acompanhamento das mulheres vítimas de violência. Estamos aqui com a Leia Majors, psicanalista, que vai falar sobre essa importância de acompanhamento da mulher. A primeira coisa que eu acho que a mulher tem que fazer é saber que ela tem um grande potencial, não só de crescimento, mas a mulher ela tem o poder, está na mão dela de mudar o cenário da história. Porque se você é desrespeitado uma vez e você se posiciona, a pessoa vai saber que foi a primeira e última vez. E quando as mulheres são desrespeitadas e elas deixam passar uma vez, duas vezes, três vezes,
que entra aí o ciclo vicioso, e aí o parceiro vai saber, não, eu posso fazer quantas vezes eu quiser, que ela não vai se importar, ela vai deixar passar. E aí vem um empurrão aqui, um xingo ali, aí vem uma falta de respeito aqui. De repente isso vem a público, né? No meio da sociedade, por exemplo, num restaurante. No ambiente de família, que é muito comum, né? Que é muito comum, ambiente de família. E aí essa mulher fica o quê? Acuada, fica lá no canto, apanha. E o interessante, depois de apanhar, ainda essa mulher ainda consegue se render ao homem. Então isso é muito melindroso até de se falar, mas a gente não pode deixar de se falar, entendeu? De falar sobre isso. Nós temos que realmente se unir e ajudar essas mulheres que precisam de ajuda e não sabem o caminho. Porque tem muitos casos que as mulheres elas não são ouvidas e o que elas precisam é de ser ouvidas. Então a gente está olhando para um cenário que eu acho que são algumas coisas que são extremamente difíceis. Uma delas é romper a barreira do silêncio. Nós olhamos para o ambiente de violência e vemos a dificuldade que as mulheres têm de romper a barreira do silêncio. A psicanálise ajuda nessa questão? Sim. Romper o silêncio das emoções. O silêncio das emoções. Por quê? Aquilo fica tudo guardado aí dentro da sua caixinha que ninguém consegue entrar. Aí você fala, não, até aqui ela veio, mas a daqui para frente eu não vou deixar. Então, a psicanálise busca isso, a tratar essa caixinha, a ressignificar todos os teus traumas. E se você perceber, existem traumas de infância, né, que vêm acarretar na fase adulta. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu lá atrás. De repente você foi abusado sexualmente. Quantos casos que eu recebo de pessoas hoje passaram dos seus 30 anos e contam que foram abusados com 7 anos de idade, com 10 anos de idade. E isso tudo está dentro da caixinha. Então é por isso que tem muitos bloqueios. Ela não consegue avançar, ela não consegue alcançar seus objetivos, sonhos. E a psicanálise vem exatamente para isso, para te ajudar a você trilhar um novo caminho. E nessa abordagem, Leia, é importante a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que estão com a alma adoecida, né? Muito. Com doença da alma. Muito. E a gente vê isso refletindo na saúde, no físico. Sim, no físico. Então, quantas pessoas hoje estão até mesmo com câncer, fazendo diversos tratamentos, sim, porque na verdade nada mais é do que o reflexo do que a alma está carregada, exatamente, né? Então, o que você, como psicanalista, diz para as pessoas, o recado que você deixa com relação a isso, de que não adianta simplesmente tratar o paliativo, sim, uma doença, e não tratar de fato o motivo que está gerando isso, né? Problema. A raiz do problema. É aquilo que eu sempre falo. Aquilo que não é falado vira doença. Aquilo que é guardado... Você já ouviu pessoas dizerem assim, olha, eu não perdoo o meu marido, eu não perdoo meu pai, não perdoo a minha mãe, e aquilo futuramente vem desenvolver um câncer, um problema, porque não é falado. Então, a psicanálise vem exatamente para isso, para te ajudar, você falar. Vai causar dor? Vai. Você vai chorar? Você vai chorar. Mas depois vai ser um fardo que saiu dos seus ombros, você vai dizer assim, nossa, poderia ter procurado ajuda há mais tempo. Então, tudo que você não fala, que você guarda, vira enfermidade. Por isso que existem muitas mulheres doentes, muitas mulheres depressivas, muitas mulheres angustiadas, tristes, que você olha no rosto delas e você não consegue ver mais um brilho no olhar. Por conta de quê? De doenças na alma. E essas doenças, elas vão se agravando, e aí a pessoa faz o quê? Quando está em último caso, eu vou procurar um médico. Aí passa lá aquele monte de remédio, mas não trata a raiz do problema. A raiz do problema é a alma. E a alma tem que ser falado. Tudo que é falado, aí você é curado, é sarado daquilo. É muito importante, de fato, como bem disse a psicanalista, aquilo que você não fala, aquilo que você põe uma pedra em cima, uma hora ou outra, essa pedra ela vai rolar e vai expor todo um sofrimento. Então, saúde mental não é frescura,
não é brincadeira, não é chamar a atenção, é uma necessidade real. Então, o ideal é que nós sempre, né, busquemos aí a ajuda de um profissional. Falar com um amigo, falar com um confidente é importante, ajuda, mas não soluciona. O ideal é que você busque aí por um terapeuta, né? Seja aí um psicanalista, seja um cognitivo comportamental, enfim, tem várias linhas na psicologia para cuidar justamente destes males. O importante é que você não coloque uma pedra em cima. E isso vale não apenas para a violência doméstica, vale também para outros tipos de trauma, para quem está vivendo um luto, para quem teve uma separação dolorosa, para quem não consegue superar alguma perda, alguma dor profunda. É importante que você busque justamente por um auxílio de um profissional capaz, qualificado, que vai ajudá-lo a enfrentar esse problema e a curar justamente essa dor. Está bem? E olha só, eu estou agora acompanhando aqui o nosso portal tododia.com.br e eu vou trazer para você uma notícia que acabou de entrar e fala sobre uma nova modalidade de golpe e fraude, né? Que é um novo vírus que ele frauda os cartões de crédito nas compras em estabelecimento comercial. Os consumidores estão muito acostumados aí a ver notícias, né, que falam sobre o envio de falsas promoções, de links maliciosos, né, que roubam os dados, mas esse é diferente. Trata-se de um vírus chamado Prilex, que é um malware. Ele tem uma forma diferenciada de atuar. Ele invade as maquininhas de cartão de crédito dos estabelecimentos e acabam gerando uma compra falsa. O dono do estabelecimento não sabe que isso aconteceu e o consumidor só vai saber quando chegar a fatura do cartão de crédito. Os fraudadores, né, como que acontece esse golpe? Os fraudadores, eles se passam por profissionais de manutenção dessas maquininhas e, a partir daí, eles infectam essa máquina com o vírus Prilex. Ele consegue invadir, então, o sistema de qualquer maquininha, de qualquer tipo de bandeira e, assim, roubar as informações dos clientes. Não se clona, portanto, mais o cartão de clientes, mas a compra. Gera-se uma compra fantasma, uma compra falsa, e que você, quando vai perceber, se perceber, já será tarde demais. A notícia completa deste golpe, como que ele funciona, você encontra aí no portal da Rede Todo Dia, o tododia.com.br, e você saberá, então, como lidar com essa situação. Mas é importante dizer também o alerta que a notícia traz. Diferentemente das outras, né, modalidades de golpe, para essa não tem prevenção, não tem muito o que fazer. No caso, o dono do estabelecimento comercial, o que ele pode fazer é, se receber uma visita de alguém dizendo ser um profissional aí de diversos fornecedores de maquininha, né? Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas, enfim, entrar em contato com o seu gerente. Todo mundo tem um gestor dessas maquininhas. Ligue, às vezes é um banco, às vezes é uma fintech, mas ligue e verifique se eles de fato mandaram alguém para fazer manutenção, para substituir a maquininha, porque ele certamente pode cair sem saber. Ele pode ser mais uma vítima, assim como o cliente lesado. Então é importante que não deixe qualquer um ter acesso à maquininha, com essa desculpa de eu tenho que atualizar o sistema, eu tenho que retirar a sua maquininha, usa essa daqui por enquanto. Não faça isso. Entre em contato com o fornecedor, a instituição fornecedora aí do seu sistema de cobrança eletrônica,
e verifique, cheque todos os dados daquela pessoa. Certamente, se for um salafrário, se for aí um golpista, ele vai dar uma desculpa qualquer e vai sair e deixar você em paz. Então, a única prevenção que tem a se fazer é justamente de evitar ao máximo que uma pessoa estranha tenha acesso ao seu equipamento. Repetindo, então, essa maquininha, esse vírus, ela ataca apenas as maquininhas e o nome do vírus é Prilex. Esta ameaça ela foi descoberta por uma empresa de cibersegurança muito conhecida, chamada Kaspersky. E ela recomenda o uso de um programa Threat Attribution Engine para ajudar as equipes aí de resposta a encontrar e detectar o Prilex em ambientes atacados. E o consumidor, como dito, infelizmente, não tem o que fazer, não tem como saber se aquela maquininha ou não está infectada. Então, quer evitar passar risco? Paga com Pix ou paga com dinheiro. É o melhor jeito aí de evitar cair neste golpe. Bom, agora vamos falar então sobre esporte. Solta a vinheta pra gente. E vamos falar aí do Paulista Série A2, porque um clube aqui da nossa região, a Ponte, se isola na liderança. E outros clubes, eles jogam nesta quarta-feira. O Campeonato Paulista da Série A2, ele continua e o time campineiro da Ponte Preta isola-se na liderança. E nessa quarta terá mais jogos. As equipes da nossa região entrarão em campo e vamos saber mais sobre o futebol com o repórter Rafael Alves. Boa noite, vamos falar sobre a melhor equipe da Série A2? É a Ponte Preta que entrou em campo na noite desta terça-feira pela 10ª rodada do Paulista 2 e conquistou mais 3 pontos fora de casa. Diante do Linense, a equipe não teve muita dificuldade para vencer os adversários e se isolar ainda mais na liderança da competição. A equipe tinha muitos desfalques por suspensão ou jogadores que foram poupados aí pelo treinador, mas isso não impossibilitou que o resultado positivo, a vitória por 2-0, fosse conquistada. O atacante Eliel, de apenas 20 anos, uma cria da base alvinegra, marcou de cabeça aos 44 minutos do primeiro tempo. E o meia Cássio Gabriel, aos 6 da segunda etapa, fechou a conta no Gilbertão com um belo gol de fora da área. Com a vitória, a Macaca chegou aos 25 pontos, olha só, 6 a mais que o vice-líder, que é a Portuguesa Santista. No sábado, às 3 da tarde, a Ponte recebe a Portuguesa Santista no Moisés Lucarelli, e aí pode ficar ainda mais distante nesse confronto direto pela liderança. Bom, os jogos de hoje. Pela Série A1, o Guarani encara o São Bernardo às 7h30. O Guarani vem bem depois de 2 vitórias. E a Inter pega o São Paulo no Morumbi às 9h35. Já pela Série A2, a gente tem o Primavera, que vai a Santos enfrentar a Portuguesa Santista às 8 horas. E o 15 de Piracicaba, que não vence há 8 jogos, vai encarar o Lemense em casa também às 8 horas. Amanhã você sabe todos os detalhes desses jogos aqui comigo no Todo Dia News. Um abraço, até mais. Obrigado, Rafael. E agora chegou o momento aí que muita gente espera de saber como que ficará o dia de amanhã. Nós temos sofrido aí com muitas chuvas, com algumas vezes algum dissabor trazido por elas, né? Então vamos saber através da previsão do tempo aí com o nosso especialista em defesa civil, Ezequiel Matos, como estará o tempo para amanhã. Mas antes disso, roda a vinheta da previsão do tempo. Um ótimo dia para você que nos acompanha pelas multiplataformas da Rede Todo Dia. O tempo permanece instável até sexta-feira, dia 17. As condições atmosféricas apontam para dias com variação entre nebulosidade, períodos de sol, chuvas intensas, com risco de formação de tempestades, além da sensação de dias quentes e abafados. As temperaturas devem variar com a mínima de 20 graus e a máxima de 32. As temperaturas devem subir em torno de 2 a 3 graus a mais do que os outros dias. Associada às entradas de sol,
tornando os dias mais quentes com aquela sensação de dia abafado. Os riscos para a formação de tempestades permanecem até sexta-feira, principalmente nos períodos da tarde e noite, e devem ocasionar, sobretudo, chuvas localmente fortes e volumosas, acompanhadas de rajadas de vento superiores a 60 km por hora, que podem acarretar no desenvolvimento de vendaval, ocorrendo ocorrências de destelhamento, queda de árvores e rompimento de energia, além da grande incidência de descargas elétricas como tempestades de raio. O mapa meteorológico do CEPAGRE se mantém na condição de tempo favorável para chuvas, com potencial de formação de tempestades severas. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Ezequiel. Agora vamos conferir então como que ficarão as cidades aqui da nossa região, começando por Americana. Americana que registrará mínima de 21 graus e máxima de 33 graus centígrados. Probabilidade de chuva, 90%. A próxima cidade, Nova Odessa, 1 grauzinho mais quente, mínima de 22, máxima de 34, também 90% de chuva. Campinas, mínima de 21, máxima de 32, a mesma probabilidade, 90%. E Montemor, mínima de 22, máxima de 34, também aí 90% de chance de chuva. Portanto, se você for sair de casa, né, lembre-se aí de levar um guarda-chuva e se estiver dirigindo, tome cuidado. Sobretudo, os minutos iniciais da chuva, né, eles levantam tudo quanto tem de sujeira, principalmente óleo na pista e deixa as vias mais escorregadias. Então tome cuidado, mantenha uma distância segura do veículo da frente e respeite o motociclista. Né? Aumente a distância, fique atento a ele, porque é muito fácil de haver uma queda, e uma queda próxima a um carro, um ônibus ou um caminhão pode acabar gerando um acidente grave. Está bem? Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia e convido a continuar com a nossa programação. E lembrando que amanhã Sabrina Furlan estará de volta apresentando aí o Todo Dia News, segunda edição. Eu me despeço de vocês, até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.